Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Moretti, professor Tatuari, fazendo esse vídeo para a gente continuar falando da polêmica aqui da minha cidade, Itajaí, Santa Catarina, que o prefeito resolveu fazer uma formação pedagógica dentro de uma igreja evangélica. Isso está dando o que falar, o próprio prefeito já foi nas redes sociais dizendo que é verdade que isso vai acontecer. É para ser na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, no retorno dos professores ao ano letivo. E obviamente isso está errado, já falei em vídeos anteriores. E para tirar essas dúvidas, se o servidor precisa ir, se é obrigado a ir ou não, eu trouxe nesse vídeo meu amigo, que é o Alex, porque a gente vai entrar agora no campo jurídico para entender direitinho como que isso vai acontecer. Então, antes de mais nada, vou apresentar aqui o Alex para vocês e vamos seguir nesse tema porque é polêmico. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Meu nome é Alex Stein, eu sou advogado e a convite do Thiago para falar sobre a obrigatoriedade da formação do servidor público ser dentro de uma igreja evangélica ou de qualquer outro local de culto religioso. Como eu falei com o Thiago, isso fere diretamente a Constituição brasileira. Perfeito, Alex. Então é nesse ponto que a gente vai falar, porque assim, galera, nos comentários, nas postagens, que tá todo mundo ligado nessa história, o que eu mais escuto é assim, ó, de quem tá defendendo essa ideia. É só um local. Porque o prefeito diz que vai reunir ali 2, 3 mil pessoas para fazer uma palestra, sei lá o que vai acontecer, e que não teria um local na cidade que comportasse essa quantidade de pessoas, e que a igreja, que coincidentemente é uma igreja que o prefeito está sempre divulgando, está divulgando produtos dessa igreja, tem uma relação muito pessoal com essa igreja, seria o único local da cidade que iria comportar essa quantidade de pessoas para fazer essa formação. Mas Alex, eu peço que você já de cara introduz para a galera qual é a questão dessa inconstitucionalidade. O que está pegando? A Carta Magna, a Constituição de 88, ela assegura a todo cidadão a defesa e o culto religioso. Então, qualquer cidadão brasileiro tem o direito de seguir a sua religião de preferência. E por conta dessa pluralidade de religiões que existem no Brasil, o Estado ele é laico, ou seja, ele não pode fomentar, ele não pode dizer que determinada religião é melhor do que outra, não pode fazer nada, justamente para evitar que uma religião se tornasse, digamos assim, oficial. Vamos botar mais ou menos essa palavra só para poder entender um pouco melhor. Tipo uma neutralidade. O Estado tem que manter a neutralidade. Quando eu falo Estado, a gente tem que lembrar Estado como aquele ente que cuida da sociedade. Nenhum dos entes da União, seja município, Estado, Distrito Federal ou a própria União, pode publicizar uma determinada religião. Isso é o princípio da neutralidade do Estado frente às religiões. Então, quando a gente tem um ente da federação, que nesse caso é o município de Itajaí, exigindo que os seus servidores façam uma formação continuada dentro de um local religioso, que está ferindo diretamente a Constituição, porque ele está obrigando que o seu servidor, independente da religião que esse servidor siga, esteja lá naquele local para trabalhar. E uma coisa interessante a gente pontuar aqui, é um templo religioso. Sim, é um templo religioso. Eu vou até lá, independente da minha religião, pode não ser aquela, mas naquele templo você tem um espaço, pode ter uma cruz, vai ter o cartaz indicando o dia de culto, vai ter uma mensagem religiosa. Então, mesmo que não está acontecendo uma celebração religiosa, mas o espaço é um templo religioso que vai direcionar de uma forma ou de outra para aquela religião. E é isso que a gente está tentando dizer aqui, que não é só um espaço, que a gente não pode misturar serviço público com essa questão de religião. E o que chama muita atenção, Alex, que existe uma agenda dessa galera da extrema-direita de tentativa de imposição, entre muitas coisas, dessa questão religiosa. Para mim, é uma imposição de fé. Um outro argumento que eu vi gente utilizando é mas eu já vi acontecer no salão paroquial. Assim, gente, está errado. Seja no salão paroquial, se é comum fazer, não pode ser mais. O Estado precisa ter essa neutralidade. Não tem espaço para fazer uma reunião desse porte? Não faça. Eu já dei ideia nos vídeos anteriores, então, para fazer reunião por polo, nós temos formação ao longo do ano, então uma dica aí para o seu prefeito. Se agora o centro evento está ocupado, então pega uma data futura que não esteja ocupado, que coincida com uma formação de servidores públicos de educação e faça essa palestra aí com 2, 3 mil pessoas dentro do espaço adequado. Porque o ponto principal aqui, gente, vocês precisam entender, ninguém está desrespeitando nem indo contra nenhuma religião. Muito pelo contrário, eu até acho que isso é uma defesa do Estado laico, porque quando a gente não mistura, a gente não cria oportunidades para existir o ataque, o preconceito. Vendo vídeos do prefeito fazendo propaganda de determinada igreja evangélica, fica muito difícil acreditar que ele está fazendo naquele local da qual ele constantemente vem fazendo propagandas, que ele está fazendo de, é porque não tem um local. Fica muito difícil de acreditar. E trazendo todas essas provas de que ele vem constantemente fazendo propaganda dessa religião, dessa igreja em específico, e faz um evento da prefeitura para os seus servidores de educação nesse local, fica muito claro de que ele está querendo enfiar a goela abaixo dos servidores essa religiosidade, e ele pode sofrer, inclusive, aí um processo de improbidade administrativa. Não precisa nada disso, né? Não precisa nada disso. Acho que toda essa polêmica não precisaria estar acontecendo se existisse um bom senso dessa situação. Uma coisa é serviço público, é trabalho, atribuição do servidor público. A outra coisa é sua liberdade de culto lá no seu local de culto, no seu momento de culto. A Constituição ela é cristalina, não pode misturar. Mas sempre se fez. Desde 1988 isso é proibido.
E agora cada vez mais tem pessoas que estão ligadas que isso é proibido. Pessoas que se sentiam mal, serem obrigadas a frequentar um local que não faz bem para elas, porque elas não são daquela religião. E isso me leva para um segundo ponto. Eu venho da filosofia cristã. E na filosofia cristã eu sempre aprendi o que Jesus falava. Cara, respeite o próximo. Não faça para o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para si mesmo. Então, se eu não quero que um dia, caso tenha a ver um prefeito, ou um governador, ou um presidente de uma religião que é contrária à minha, se eu não quero que ele me obrigue a estar naquele local, eu também não posso obrigar a minoria da população que não é da religião cristã a estar naquele local. Isso afronta diretamente a um princípio cristão do respeito e de não fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para você. Eu vejo um desrespeito gigante por parte de algumas pessoas que se dizem cristãs que não seguem o cristianismo tal qual Jesus falava. E assim, para a gente então agora ir para a parte prática, eu penso que existem dois pontos aqui, duas situações, né? O prefeito voltou atrás, não vai ter a formação, etc. Aí beleza, acabou a polêmica, a gente conseguiu dialogar, isso é importante, um prefeito que abre diálogo, Exato. entende o que está acontecendo, ótimo. O segundo ponto é bater o martelo e vai acontecer a formação lá na igreja. Então eu, enquanto servidor público, eu vou ter dois caminhos. Ou eu vou, ou eu não vou. E aí o que está acontecendo? Que entra governo, sai governo, uma coisa não muda. É a capacidade de alguns gestores assediarem moralmente os seus subordinados. E já tem um monte de grupo pipocando, com o diretor aí já mandando mensagem nos grupos, dizendo para o servidor que é obrigado a ir, que se não for vai receber falta injustificada, vai receber processo. Assediando, que essa galera, eu não sei o que eles têm na cabeça, mas eles gostam de fazer isso. E aí já fica ligado, o servidor público printa e entra com um processo. Procura o teu sindicato ou um advogado particular e processa, porque isso é crime de assédio. Aí, beleza. Primeiro ponto, eu fiquei com medo, Alex. Eu não consegui ir contra aquela coação e fui na reunião. Fui terça-feira, fui lá no templo, mas me senti mal, me senti constrangido, não me senti bem. O que eu posso fazer legalmente? Você pode procurar, como você mesmo falou, o seu sindicato, ou você pode procurar um advogado, desde que você reúna todas essas provas para mostrar que você foi coagido moralmente pelo seu superior a estar naquele local da qual você não se sente bem. Meu amigo judeu, ele não conseguia entrar num templo cristão porque não fazia parte da religiosidade dele, ele estava se sentindo mal, ele ficou do lado da igreja, ficou do lado de fora. Então, assim, é preciso entender que existem pessoas que não se sentem bem dentro de um templo cristão porque não são cristãs. Isso não tem nada a ver com intolerância religiosa, nem nada. Isso é uma questão particular minha com a minha fé. Exatamente. Então, assim, se isso trouxer algum prejuízo, isso pode ser cobrado na justiça, sim. Segundo ponto. Tive coragem, bati o pé terça-feira e não fui na formação, deixando bem claro que eu não vou ficar em casa, tá? Eu vou pro meu local de trabalho, Exato. cumprir minha carga horária, fazer meu planejamento, fazer o meu trabalho, mas eu não vou naquela formação, naquele local que eu não acho correto. Passou e aí eu vou receber, ou seja, um processo administrativo, ser perseguido, ter desconto de salário, falta injustificada. Aí quais os meus direitos também, o que eu faço? Pegue todas as provas, comprovem que vocês foram trabalhar lá na escola, que vocês não foram no templo, mas estavam na escola, estavam à disposição do município no local de trabalho. Procurem o sindicato ou o seu advogado de confiança e busquem os meios jurídicos, ou extrajudiciais também, né, que é possível, para resolver o problema. Que pode ser uma ação individual, provavelmente coletiva, Pode ser pela quantidade de individual, pessoas. pode ser uma ação coletiva, o que for, a gente pode chamar o Ministério Público, inclusive, porque afronta diretamente a Constituição e para várias pessoas. Né? E assim então, galera, pra gente finalizar essa ideia, terça-feira tem uma formação, eu enquanto servidor público, eu quero participar. Espero profundamente que o prefeito veja esse vídeo, que a galera tenha bom senso e que faça essa formação no local adequado, que respeite a lei, que já comece esse governo respeitando a lei e aceitando esse diálogo que a gente está propondo. Uma coisa interessante também que eu acho que vale a pena colocar aqui, prefeito, evita esse estresse. Acho que não precisa desse embate agora, dessas polêmicas agora, se está começando o governo. E até se o pastor da igreja puder estar assistindo a gente, de repente, quem sabe o próprio igreja recua, porque assim, ó, não está sendo bom. Eu não sou da igreja, mas olhando isso, para mim é uma imposição que vai me fazer ter mais distância da igreja. De repente, se eu pudesse querer ter uma proximidade da igreja, isso está me afastando mais do que necessariamente aproximando. Então, quem sabe a própria igreja vai lá e diz, ó, muita polêmica, a gente não corrobora com isso, sei lá, alguma coisa assim, né? É desrespeitoso, gente. Fere, inclusive, um preceito cristão, é desrespeitoso com o próximo, que não segue a tua religião. Jesus Cristo jamais faria um negócio desse, cara. Eu acho que ficou muito bem claro, então, galera, para finalizar essa polêmica, né? Agora a gente vai esperar os próximos dias. A palavra para finalizar o vídeo é bom senso. Fechou? Aquele abraço, galera, até o próximo vídeo.